Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, graças à bondade e à misericórdia do Senhor, e você aí também na sua casa, participando desse culto maravilhoso na presença do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito por nós, por mim, por você, por nossas vidas, nossas famílias, a nossa igreja. Temos muito que agradecer a Deus na verdade. Então nós vamos fazer uma oração agora e agradecer a Deus por tudo. Pai bendito, cheio de amor, de graça e misericórdia, nós assim nos colocamos, ó Deus, em Tuas mãos, agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas e manifestadas sobre a vida da Tua igreja, bênção de paz, de alegria, de livramento, de saúde e de provisão do Senhor sobretudo. Nós cremos que essa é uma realidade, não tem como negar, ó Deus, a Tua bondade e misericórdia. Continua conosco, ó Senhor, nos fortalecendo e abençoa esse culto para a glória do Teu nome, assim que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 124 nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos. Vamos cantar um hino 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem um firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares escolhidos para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Amém, meus queridos. Graças a Deus, que bênção, maravilha. Cantar louvores ao Senhor, né? Adorar a Ele que é o único que é digno.
nosso Rei. Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico que estamos ministrando durante a semana para vocês. E hoje nós vamos ler o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E vamos ler o versículo 34. Disse assim Jesus: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Bom, Pai querido, nós queremos pedir a Tua bênção sobre essa palavra lida, que o Senhor nos dê instrução e iluminação, ó Deus, para que a Tua igreja possa desenvolver os seus talentos, amadurecer, ó Deus, no caminho da graça do Senhor, do discipulado, da obediência e da verdade e da Tua justiça, Deus. Assim pedimos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então, se pudéssemos dar um tema para o estudo de hoje, com base no texto que nós lemos, nós diríamos que seria o discípulo e a cruz. Lembrando que a cruz é parte natural do discipulado cristão. Não tem como você que é cristão, que é evangélico, que professa fé em Jesus Cristo, que pertence a uma determinada comunidade ou denominação, não ter a cruz, não compreender a cruz como sendo algo natural na vida do cristão. Até porque a cruz de Cristo pode ser resumida em duas palavras que são muito bem conhecidas por você e por todo cristão, desde o seu nascimento como novo homem em Cristo, como nova criatura em Cristo, que é paixão e rejeição. São duas palavras que estão muito conectadas a essa vida do discipulado, a essa vida natural, de uma vida natural diante da presença de Deus, com o entendimento de que a cruz nos traz essa realidade da paixão e também da rejeição. A paixão de Cristo, ela é vista como, em sua atitude, da parte de Cristo, como sendo uma atitude altruísta, piedosa, admirável, onde Ele mostra o seu valor, honra e dignidade no que diz respeito à paixão de Cristo, a sua piedade, a sua misericórdia, o seu amor incondicional, mesmo sendo nós pecadores. Então aí nós observamos a paixão de Cristo. Só que Cristo, ao mesmo tempo, na pessoa de Cristo, através da cruz, nós podemos ver que Cristo é rejeitado exatamente por conta da sua paixão, justamente por conta do seu amor, justamente por essa realidade que Ele tem em demonstrar um amor incondicional. E aí a sua rejeição sempre foi parte integrante do seu chamado e da sua obediência no que diz respeito à sua missão a esse mundo. E Ele foi rejeitado justamente por isso. Os judeus não compreenderam a missão de Cristo e o rejeitaram por sua vez. Os fariseus, os saduceus, todo aquele povo religioso daquele contexto que tinha como a religiosidade como base de sua vida, esses tais foram os que rejeitaram o próprio Jesus Cristo por conta da sua obediência ao Pai em servir-se como um servo, como uma ovelha muda em direção à morte em favor ou a favor de nós, se merecer. E aí Ele, como um cordeiro mudo, Ele foi levado ao matadouro e na sua morte nós recebemos o presente maravilhoso que é a salvação, que tanto eu como você recebemos, ok? Bom, como discípulos, nós, você, eu, na verdade, como discípulos, também somos chamados a tomar a nossa cruz. É uma responsabilidade que temos de tomar essa cruz, de assumir essa responsabilidade. Então não é uma cruz
leve, sabemos muito bem disso, e que não tem nenhum custo. É um preço que foi pago, um preço muito custoso, um preço muito caro a favor de mim e por você também, por amor a cada um de nós. Mas essa cruz também não é a cruz que nos capacita a nos salvar. É a cruz que já foi levada pelo nosso Salvador. Então essa cruz apenas, ela representa ou traz à nossa memória, simbolicamente, o ato de amor de Cristo por ter sido morto na cruz. Então nós não veneramos a cruz, nós adoramos a Jesus, mas trazemos a memória. Então Jesus, na verdade, diante dessa realidade, Ele vai nos convidar a voluntariamente, e aí para que possamos aprender com o seu exemplo de paixão, com o seu exemplo de amor, de maneira que Ele receba ou carregue o nosso fardo, as nossas dores, as nossas aflições, tudo isso por amor a nós. Ele vai levar por amor aos seus discípulos, e que requer, por amor a Ele, que façamos isso também, em resposta ao que o nosso Salvador fez por nós, possamos nos dispor a segui-lo confiantemente, mesmo que os caminhos que onde passamos sejam tão assim agradáveis como queremos que fosse, não seja tão agradáveis como gostaríamos que fosse. Seria basicamente isso. E aí, queridos, nós podemos entender que a cruz, ela nos dá um princípio que foi estabelecido por Cristo. Cristo fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a liberdade de escolher a cruz, nós escolhemos a cruz, nós optamos pela cruz porque conhecemos a verdade, e ao conhecer a verdade, trouxe à luz à nossa mente o entendimento de que o caminho que devemos percorrer é o caminho da cruz, é o caminho estreito, não é o caminho largo, mas é o caminho estreito, a porta estreita a qual Jesus se refere, que é o caminho do discipulado, é o caminho da vida eterna, é o caminho da salvação, é o caminho da alegria, é o caminho do prazer que podemos assim desfrutar em Cristo Jesus. Assim, então, como o Cristo somente é Cristo quando sofredor e rejeitado, também o discípulo somente é discípulo quando sofredor e rejeitado. Somente quando crucificados em Cristo é que somos discípulos de Cristo. Somente quando entendemos que precisamos sacrificar a nossa vida é que somos discípulos de Cristo. Por isso que o discipulado, como união com a pessoa de Jesus, coloca os discípulos, ou seja, nos coloca sobre a lei de Cristo, ou seja, sob a cruz, sob a cruz. Por isso que ele disse: tomai sobre vós a cruz. Assim, há uma cruz para ser carregada. Há uma cruz que tanto eu como você precisamos carregar. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e ao se negar, tome, ou seja, se responsabilize, tome a sua cruz e me siga. Então há uma cruz a ser carregada, e essa cruz não é, entretanto, uma imposição. Não é uma imposição. Assim, ter essa convicção em mente faz toda a diferença na vida do discípulo. Faz toda a diferença na nossa vida entender que essa cruz não foi imposta para mim, porque não é uma imposição o fato de Cristo morrer na cruz e nos dar de presente. Então não é algo que é imposto para nós, a salvação, não é algo que Ele colocou e empurrou de goela abaixo para a gente, não, mas Ele nos libertou, Ele nos tornou livre e nos fez enxergar, na verdade, o ato de graça realizado por Ele, mediante o amor de Deus, e assim nós entendemos que nós o seguimos por amor, e não por uma imposição, e não fazemos as coisas para Deus por uma imposição, por um fardo. Não, carregar a cruz é prazer, como eu já falei muitas vezes para vocês, é honra, é um privilégio, na verdade, carregar a cruz assim como Cristo carregou. Então nós nos esforçamos para seguir o exemplo de Cristo,
Assim como o apóstolo Paulo diz que esse exemplo precisa ser seguido por nós, e ao seguir o exemplo de Cristo, é necessário existir em cada um de nós um constrangimento, e seguir o seu exemplo, assim como Cristo, assim como diz o apóstolo Paulo, né? Devemos seguir o exemplo de Cristo. Por essa razão que faz uma diferença, ter essa convicção em mente, faz uma diferença na vida do discipulado, na vida do discípulo, na verdade. Faz com que sintamos liberdade, faz com que sintamos disposição para seguir em frente, faz com que enxergamos o caminho de uma forma, o mundo e o caminho de uma forma diferente. E aí o primeiro passo para ter essa convicção é, de fato, aquilo que Cristo nos diz: a autonegação. A si mesmo se negue, autonegação, uma autoanálise, ok? Uma compreensão da natureza humana, uma compreensão da condição humana, uma compreensão da graça de Deus, podemos falar assim, da misericórdia do Senhor, porque houve uma abnegação da parte de Cristo, ou seja, assim, Ele negou-se a si mesmo para fazer o melhor para cada um de nós. Então esta atitude requer que busquemos conhecer a Cristo, requer que busquemos profundamente saber de fato quem Cristo é, e de forma cada vez mais pessoal e única, ou seja, conhecendo a Cristo pessoalmente, na nossa vida diária, cotidiana, no nosso relacionamento com Cristo, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, na verdade, é a maneira como nós vamos nos relacionando com Cristo e nos aproximando do ideal que Ele quer. Assim, não queremos olhar para nós mesmos, mas sim para Cristo. Então não devemos olhar para nós mesmos, e sim, tão somente para Cristo. Como diz aquela canção: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, não é assim? O seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, não é assim a música? Então a cruz não é um ato de desventura e nem pesado destino para cada um de nós. Não é um ato de peso, muito pelo contrário. É o sofrimento que resulta na união exclusiva com Cristo. É o sofrimento que resulta num regozijo no coração. E a cruz não é sofrimento causal, não é algo que é causado, mas sofrimento necessário. É um sofrimento necessário para que haja esse expurgar da natureza humana, né, da velha natureza, para que haja uma rejeição do que é impróprio, impuro, daquilo que não agrada a Deus. Então a cruz não é sofrimento relacionado com a existência natural, com as coisas, mas com o fato de que pertencemos exclusivamente a Cristo, exclusivamente e tão somente a Ele. Assim, a cruz é o desejo mais profundo de um discípulo que almeja seguir de forma plena os passos do seu Senhor. O desejo mais profundo que deve existir no coração daquele que ama Cristo é seguir os passos dele. E assim, falar em cruz parece algo pesado e doloroso para muitos, né? Parece que é algo que é um castigo, na verdade, mas não, nós somos justificados por Cristo através da cruz. Mas como podemos saber qual é a nossa cruz? De que maneiras nós podemos identificar isso? A grande verdade é que não temos como saber qual é a nossa cruz, e muito menos o tamanho do sofrimento, porque isso é uma coisa muito circunstancial, uma coisa muito relacionada à realidade humana. Então, quando tomamos a decisão de seguir a cruz, nos expomos ao sofrimento, na verdade, e à rejeição, muitas rejeições, diversos sofrimentos, nós sofremos muito, mas se não o fizermos, perderemos comunhão com o Senhor. Se não tomarmos essa posição de seguir a Cristo, não tomarmos essa posição, se não aceitarmos, na verdade, e mergulharmos nessa vida de sofrimento, por amor a Cristo, não tem como, na verdade, termos comunhão com Cristo. E aí nós carregamos a nossa cruz, porque assumimos perante todas as pessoas, todo mundo, o compromisso de anunciarmos o amor de Cristo, porque assumimos esse compromisso de declarar o que Cristo fez por mim, de fato a transformação que aconteceu
em cada um de nós. Por isso que o oposto deste discipulado é envergonhar-se de Jesus, que é o contrário de declarar com um sorrisão o que Cristo fez por mim, ou o que Ele fez por cada um de nós. Se por um lado nós temos a plena convicção de que o sofrimento é parte natural do caminho do discipulado, esta escolha nos transmite uma profunda alegria, uma alegria incomparável na verdade, porque o nosso sofrimento não é sem causa, não é sem motivo, não é sem propósito, é na verdade com base em um testemunho sincero e verdadeiro, da verdadeira comunhão com o Senhor, da intimidade que temos com Ele, que possuímos, da maneira como Ele se relaciona com cada um de nós. Por isso que os exemplos mais impactantes que recebemos de nossos grandes heróis da fé, como diz lá o livro de Hebreu, não foram atos grandiosos de bênçãos recebidas, mas, sobretudo, poderosas ações divinas, dando o consolo, o conforto e a força e a disposição para que no nome de Cristo não fosse negado e não negasse a Cristo, mesmo que a consequência fosse porventura a morte. Meus queridos irmãos, precisamos estar atentos ao verdadeiro sentido do discipulado, que é a cruz que precisamos carregar, mas não com fardo, mas por amor a Cristo. E para encerrarmos, vale a pena ressaltar o que o alemão Dietrich Bonhoeffer vai dizer, o autor do livro que serve de base para a nossa lição aqui. Diz assim, ele foi morto pelo Hitler, na verdade, por não submeter ao sistema nazista, e foi na prisão que ele escreveu a maior da parte desse livro do qual nós estudamos e estamos estudando aqui. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a cruz é a mensagem, como diz aquele cântico, né? E aquele hino, e devemos amar essa mensagem, como diz o hino. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa, trocar. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor Jesus possa realmente nos dar essa convicção da beleza da cruz e do poder manifestado do Senhor Jesus em cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esse privilégio de sermos confrontados pela cruz e ao mesmo tempo, ó Deus, tomarmos posse, ó Deus, da bênção do Senhor mediante a cruz, de compreender, ó Deus, na verdade, o nosso papel como indivíduo nesse mundo e a responsabilidade que temos, ó Deus, de proclamar o Teu Evangelho, ó Deus, com alegria e satisfação pelo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. E assim, Senhor Deus, servir o Senhor com alegria, com prazer, com amor, e não como um fardo, mas entendendo que é um privilégio, que é uma honra, ó Deus, servir o nome do Senhor Jesus Cristo e proclamar o Teu reino, Deus. Abençoa a Tua igreja, a Tua comunidade, os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, e derrama essa bênção da paz sobre nossos corações, essa convicção, essa tranquilidade, ó Deus, para que possamos ter uma vida na dependência do Senhor. Assim nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e um forte abraço.